Olha, a semana começou diferente no Grêmio. Diferente mesmo. Depois de tantos jogos com desfalques, improvisos e aquela sensação de que sempre estava faltando alguém importante dentro de campo, finalmente o elenco começa a respirar um pouco mais aliviado. Não é que o problema acabou. Longe disso. Mas já dá para ver um cenário um pouco mais positivo surgindo no CT Luiz Carvalho. Porque quem acompanha o Grêmio de verdade sabe como essa sequência recente foi complicada. Jogo atrás de jogo, competição em cima de competição, viagem, desgaste físico, lesão aparecendo, suspensão, jogador voltando sem ritmo. É um quebra-cabeça que a comissão técnica teve que montar praticamente toda semana. E mesmo assim o time seguiu competindo. Seguiu lutando. Pode até ter oscilado em alguns momentos. Claro, isso faz parte do futebol. Mas ninguém pode dizer que o Grêmio deixou de brigar dentro de campo. E agora, com alguns jogadores voltando a ficar disponíveis, começa aquela expectativa natural do torcedor. Será que finalmente vamos ver o time mais completo? Nos treinos desta semana, a movimentação já chamou a atenção. Alguns nomes que estavam no departamento médico começaram a reaparecer no campo. Primeiro fazendo atividades leves, depois participando de trabalhos com bola, sempre acompanhados de perto pela preparação física e pelo departamento médico. E isso muda completamente o ambiente. Jogador recuperado significa mais opção para o treinador. Significa mais competitividade dentro do elenco. Significa treino mais intenso, porque quando tem mais gente disponível ninguém quer perder espaço. O técnico sabe disso. Ele olha para o grupo e percebe que finalmente começa a ter alternativas. E a alternativa é algo fundamental quando o calendário aperta, quando as competições se acumulam e quando cada jogo exige um nível alto de energia. Só que ao mesmo tempo surge outro desafio. Um desafio que todo clube grande enfrenta quando disputa várias competições ao mesmo tempo: administrar o desgaste. Porque não adianta ter o jogador de volta e colocá-lo em campo em todos os jogos sem critério. É aí que entra a estratégia. E essa estratégia passa diretamente pela Copa Sul-Americana. A comissão técnica do Grêmio já deixou claro internamente que pretende fazer algumas preservações em determinados momentos da competição. Não significa abandonar o torneio, longe disso. O Grêmio entra em qualquer campeonato para competir e para buscar vitória. Mas existe uma leitura do calendário que precisa ser feita com inteligência. Porque o Brasileirão exige regularidade. Exige elenco inteiro. Exige intensidade ao longo de muitos meses. E se o time não cuidar do físico agora, a conta chega lá na frente. Nos treinos desta semana, o que se viu foi exatamente esse equilíbrio sendo trabalhado. De um lado, jogadores retornando e recuperando o ritmo. Do outro, alguns atletas sendo monitorados de perto para evitar sobrecarga. O departamento de fisiologia acompanha tudo. Minutos jogados, distância percorrida, intensidade do sprint, recuperação muscular. Hoje o futebol profissional funciona assim. Cada detalhe é analisado. E no Grêmio, não é diferente. O torcedor às vezes quer ver sempre o melhor time possível em campo. E isso é natural. O gremista é apaixonado. Quer vitória em todo jogo. Quer ver o time brigando em todas as competições. Mas dentro do clube existe uma visão mais ampla. Uma visão de temporada inteira. E essa semana marca justamente um momento importante nesse planejamento. Porque com menos desfalques, o treinador começa a pensar em variações. Começa a imaginar diferentes formações. Começa a avaliar quem pode ser preservado em um jogo e quem precisa estar em campo em outro. Isso cria uma dinâmica nova dentro do elenco. Jogador que antes era titular absoluto começa a dividir minutos. Atleta que estava esperando oportunidade pode ganhar espaço em determinados jogos. E isso aumenta a competitividade interna. Nos treinos no CT Luiz Carvalho, o clima é de concentração total. Jogadores atentos às orientações, trabalhos táticos sendo repetidos várias vezes, ajustes finos sendo feitos em cada setor do campo. Porque mesmo com retorno de atletas, o time ainda precisa evoluir em vários aspectos. Organização defensiva, transição ofensiva, aproveitamento das chances criadas. Tudo isso segue sendo trabalhado diariamente. O treinador conversa bastante com o grupo, explica as decisões, mostra vídeos, analisa erros e acertos das últimas partidas. E esse diálogo constante é fundamental para manter o elenco alinhado. Porque quando começa o rodízio de jogadores,
Quando alguns são preservados em certos jogos, é importante que todo mundo entenda o motivo. Ninguém quer ficar de fora. Todo jogador quer jogar sempre. Mas o profissional também entende quando existe um planejamento maior. E no Grêmio essa gestão de grupo é levada muito a sério. Os líderes do elenco também têm papel importante nesse momento. Jogadores mais experientes conversam com os mais jovens. Explicam a importância de manter a concentração, mesmo quando não começam como titulares. Porque numa temporada longa, todo mundo vai ser necessário em algum momento. E o Grêmio sabe disso melhor do que ninguém. Quem acompanha a história do clube sabe que grandes campanhas sempre tiveram um elenco comprometido do início ao fim. Não é só o time titular que ganha campeonato. É o grupo inteiro. E essa semana simboliza exatamente isso. Um elenco que começa a se recompor. Um grupo que ganha novas opções. Um treinador que pode planejar com mais tranquilidade. Claro que ainda existem desafios. Claro que ainda existem ajustes a serem feitos. Mas o cenário começa a mudar. O torcedor percebe isso. Percebe quando o time começa a recuperar peças importantes. Percebe quando o departamento médico deixa de ser tão frequentado. Percebe quando os treinos passam a ter mais intensidade. E isso gera esperança. Porque o gremista acredita no time. Acredita que, com o elenco completo, o Grêmio pode competir em alto nível. Pode enfrentar qualquer adversário. Pode brigar por coisas importantes na temporada. Mas para isso acontecer, o planejamento precisa ser respeitado. Preservar jogadores em alguns jogos da Sul-Americana pode fazer parte desse caminho. Pode ser a chave para manter o elenco inteiro nas fases decisivas do ano. E no futebol moderno, quem sabe administrar o calendário sai na frente. O Grêmio está tentando fazer exatamente isso. Com calma, com análise, com estratégia. E agora com menos desfalques. A sensação dentro do clube é de que as coisas começam a entrar nos trilhos. O trabalho continua. Os treinos seguem intensos. E o torcedor observa tudo com aquela mistura de ansiedade e confiança. Porque quando o Grêmio começa a ter o elenco disponível, quando o time encontra equilíbrio, quando a temporada começa a encaixar, a gente já sabe muito bem o que pode acontecer. Agora vamos para a próxima notícia. O noticiário do futebol às vezes nos surpreende de maneiras que fazem o coração do torcedor bater mais forte. Em meio a tantas especulações que circulam diariamente pelo mundo da bola, uma história começou a ganhar força entre os gremistas e tomou conta das conversas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e nas rodas de debate entre amigos. Trata-se de um rumor que envolve ninguém menos que Carlo Ancelotti, um dos treinadores mais respeitados do planeta, e um suposto elogio que ele teria feito ao Grêmio. Só de ouvir algo assim, qualquer gremista já sente aquele frio na barriga, aquela sensação de orgulho que vem quando um gigante do futebol mundial olha para o nosso clube e reconhece a grandeza da nossa história. O Grêmio sempre foi um clube que carrega uma identidade muito forte. Quem acompanha o futebol sabe que o time gaúcho não é apenas mais um dentro do cenário sul-americano. O Grêmio representa tradição, raça, entrega e uma cultura vencedora que atravessa gerações. E quando surge um rumor de que um técnico consagrado como Carlo Ancelotti teria feito elogios ao clube, a imaginação do torcedor imediatamente começa a viajar. Afinal, não é qualquer treinador que carrega o currículo que ele possui, com conquistas gigantescas e passagens marcantes pelos maiores clubes da Europa. Segundo comentários que começaram a circular em portais esportivos e páginas de torcedores, Ancelotti teria mencionado o Grêmio de forma bastante respeitosa em uma conversa recente sobre futebol sul-americano. O comentário, ainda tratado como rumor, teria sido feito em tom de admiração pela história do clube e pela maneira como o Grêmio sempre consegue se reinventar dentro das competições. Para o torcedor gremista, ouvir algo assim tem um peso enorme, porque reforça aquilo que sempre acreditamos. O Grêmio é gigante, dentro e fora do Brasil. Entre os torcedores, a notícia rapidamente começou a ganhar força. Nas redes sociais, muitos começaram a compartilhar mensagens de orgulho, destacando que o reconhecimento internacional é algo que o clube sempre mereceu. Afinal, o Grêmio construiu uma história marcada por títulos importantes, campanhas memoráveis e jogadores que deixaram sua marca no futebol mundial. Não é difícil imaginar que um técnico experiente como Ancelotti tenha acompanhado algum desses momentos ao longo de sua carreira. O rumor também despertou uma reflexão interessante entre os gremistas.
Muitos começaram a comentar que o estilo competitivo do Grêmio sempre foi admirado no exterior. Aquela postura aguerrida em campo, a famosa alma copeira que aparece principalmente nas competições eliminatórias, é algo que chama a atenção de quem entende profundamente de futebol. Técnicos europeus costumam respeitar muito equipes que demonstram essa mentalidade forte em momentos decisivos. Enquanto a informação segue circulando como especulação, o torcedor gremista aproveita o momento para relembrar tudo aquilo que faz o clube ser especial. Desde os tempos das grandes conquistas internacionais até as campanhas recentes que reacenderam a esperança da torcida, o Grêmio sempre encontrou maneiras de surpreender e provar que sua camisa pesa. Isso é algo que qualquer amante do futebol percebe, mesmo estando do outro lado do mundo. Outro ponto que muitos torcedores passaram a comentar é que o Grêmio possui uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Quem já esteve na arena ou acompanhou jogos decisivos sabe que a atmosfera criada pelos gremistas é algo difícil de explicar. É um ambiente que empurra o time, que pressiona o adversário, que transforma cada partida em uma verdadeira batalha. Para um técnico como Ancelotti, acostumado a grandes estádios e torcidas intensas, não seria surpresa nenhuma admirar esse tipo de paixão. Nas discussões entre torcedores, também surgiram lembranças de momentos em que clubes brasileiros chamaram a atenção do futebol europeu justamente pela sua identidade forte. O Grêmio, nesse sentido, sempre esteve presente nessas conversas. Seja pelas conquistas internacionais, seja pela revelação de grandes talentos, o clube construiu um respeito que atravessa fronteiras. É claro que, como todo rumor do futebol, muita coisa ainda precisa ser confirmada. Não há declarações oficiais, nem entrevistas amplamente divulgadas que detalhem exatamente o que teria sido dito. Mas no universo do futebol, rumores também fazem parte da magia do esporte. Eles alimentam debates, despertam emoções e fazem com que a torcida sonhe um pouco mais alto. E o torcedor gremista sabe sonhar. Sonhar com novos títulos, com novas campanhas históricas e com momentos que possam ser lembrados por muitos anos. Quando surge uma história envolvendo um técnico do calibre de Ancelotti mencionando o Grêmio, isso acaba reforçando a sensação de que o clube segue sendo observado e respeitado em nível internacional. Entre um comentário e outro nas redes, alguns torcedores começaram até a brincar com a situação. Teve gente imaginando como seria ver um treinador desse nível um dia pisando na arena, nem que fosse apenas para assistir a um jogo importante do Grêmio. Claro que isso faz parte do imaginário da torcida, mas mostra o quanto esse tipo de rumor mexe com a paixão de quem vive intensamente o futebol. O que fica claro em toda essa história é o orgulho que o gremista sente do seu clube. Não importa se a notícia é confirmada ou se permanece apenas como especulação. O simples fato de o Grêmio aparecer em conversas envolvendo grandes nomes do futebol mundial já é motivo de satisfação para quem acompanha o clube desde sempre. No fundo, esse tipo de rumor serve também para lembrar ao torcedor da grandeza da instituição. O Grêmio não é apenas um clube regional ou nacional. É uma marca forte do futebol sul-americano, um time que já escreveu páginas inesquecíveis na história do esporte e que continua buscando novos capítulos para contar. E é justamente essa busca constante por grandeza que mantém o torcedor gremista sempre acreditando. Porque quem veste essa camisa sabe que o Grêmio nunca entra em campo apenas para participar. O Grêmio entra para competir, para lutar e para honrar uma história construída com muita raça e dedicação. Enquanto novas informações não surgem, o rumor segue circulando e alimentando conversas entre torcedores. E se tem uma coisa que o futebol nos ensinou ao longo dos anos é que muitas histórias começam exatamente assim, como um simples comentário que vai ganhando força aos poucos. Independentemente do que realmente aconteceu, uma coisa é certa: o Grêmio continua sendo um clube que desperta respeito no mundo do futebol. E para o torcedor, saber disso já é motivo suficiente para sentir orgulho e continuar acreditando em dias ainda maiores. Se você também é apaixonado por futebol e gosta de acompanhar histórias, rumores e bastidores que movimentam o mundo da bola, continue acompanhando nosso conteúdo. E claro, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com outros torcedores que vivem o futebol com a mesma paixão. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo novas histórias e conteúdos para todos vocês.